Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de manhã para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que nós colocamos o nosso coração aberto para Jesus, que nós elevamos juntos o nosso pensamento até a Deus nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, meus irmãos, para começar o nosso evangelho desta quarta-feira, nós gostaríamos de trazer aqui as palavras de Jesus. Sobretudo, palavras que firmam em nosso coração um ensinamento do nosso compromisso, dos nossos deveres e do empenho e da boa vontade que temos que buscar ter. Então Jesus, ele nos dirá: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Cristo não só passa um ensinamento, como ele passa um alerta para a gente. Entremos pela porta estreita. Cuidado, porque a porta larga é a porta da perdição. Espaçoso é o seu caminho e muitos gostam de adentrar por ela. Essas palavras do Cristo nós encontramos no Evangelho do querido Mateus, capítulo 7, versículo 13. E sobre essas palavras, o nosso querido benfeitor Emmanuel, ele vai trazer para nós uma reflexão, um ensinamento. Ele vai iniciar rememorando para a gente que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número se envereda pelo caminho do mal. E Emmanuel ele continua dizendo que a gente traz conosco a chama ideal e superior do que a gente deseja concretizar. Que a gente deseja concretizar grandes sonhos que nutrimos. Mas, diante da realidade terrestre, costumamos dizer que a dificuldade ela é invencível. Emmanuel diz: afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda a parte. Meus irmãos, todos nós, como Emmanuel coloca, temos sonhos, temos desejos, temos metas que queremos realizar e, sobretudo, eu coloco aqui desejos espirituais, metas espirituais, que, por outras palavras, são os deveres do nosso espírito. Quando adentramos na reencarnação aqui na Terra, a gente traz metas, trazemos deveres de melhoramento, de passar por certos momentos e nos aperfeiçoar, de corrigir-nos moralmente. A gente tem muitas metas, deveres e compromissos espirituais. Só que muitas vezes, quando a gente começa nesses deveres e nesses compromissos, começamos a afirmar que está difícil demais. Que essa dificuldade é invencível, lidamos com muitos dissabores, como Emmanuel coloca. Então, por enfrentar essas dificuldades, esses dissabores, seguindo nesse caminho do bem, começamos a desanimar. Porque começamos a perceber que entrar pela porta estreita é difícil, demanda esforço. Então, todo esse esforço, toda essa dificuldade causa um desânimo. E começamos a vislumbrar a porta larga. O caminho mais fácil, aquele caminho que não tem dificuldade, aquele caminho que a gente sai se beneficiando a primeiro momento apenas. A gente se sente bem apenas naquele momento. Então a gente começa a vislumbrar a porta larga, o caminho mais fácil, mais rápido, mais imediato. Temos pouca paciência
em esperar. Temos pouca paciência em aguardar o tempo de Deus. Queremos tudo rápido, imediato, que o sofrimento passe logo, que as coisas se resolvam logo, que tudo seja fácil e tranquilo em nossa vida. Criamos essa ilusão. Então, por falta de paciência, de maturidade espiritual, por falta de mais harmonia com Jesus, acreditamos que a porta larga é mais benéfica. Só que Jesus já nos alertava: buscai a porta estreita, porque a porta larga ela vai levar para o caminho da perdição. Perdição de nós mesmos. Mas Emmanuel, ele continua aqui, meus irmãos, dizendo, e agora ele vai nos alertar, porque se a gente acha que está tendo dificuldade para fazer as coisas na vida, que tudo é muito trabalhoso, tudo tem muita dificuldade, tudo tem muito esforço, Emmanuel ele vai nos alertar dizendo assim: o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram lá no cultivo do sol. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe, com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor do que se uniram para levantá-lo. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem. Submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do alto destino, não desdenhes de lutar a fim de obtê-lo. Porque na forja da vida, nada se faz sem trabalho. E nada se consegue de bom sem apoio do próprio sacrifício. Sábias, únicas e perfeitas as palavras de Emmanuel. Perfeitas, meus irmãos. Emmanuel, ele frisa bem pra gente, na vida nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio do sacrifício, do próprio sacrifício. Queremos o caminho fácil, o caminho mais fácil, queremos tudo facilitado pra gente, tudo já prontinho, tudo rápido, tudo do nosso jeito, na nossa hora. Mas Emmanuel nos alerta, olha, muitas coisas te servem, o pão, a vestimenta, a tua casa, o teu lar, o teu remédio, e tudo isso é produto de muito esforço e trabalho de todos. E por que nós iríamos nos isentar deste trabalho? Emmanuel ele coloca que nada se conquista na vida sem o sacrifício próprio, nada se conquista na vida sem o trabalho. Se desejamos nos melhorar moralmente, cumprir os nossos deveres espirituais, cabe a gente fazer esforço, cabe a gente fazer sacrifícios em nossa vida. Cabe a gente colocar a vida espiritual à frente da material. Emmanuel, ele ressalta pra gente, na sua parte final, se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar a grandeza. Mas, se você se dispõe a comungar-lhe o solar da beleza lá de cima, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustentes e agir com as próprias mãos. Emmanuel encerra dizendo, por outras palavras, que a gente vê um monte lindo, aquela natureza bela, aquele sol sobre o monte. A gente pode simplesmente ficar lá embaixo admirando. Mas podemos também querer admirar lá de cima, crescer. E para isso a gente precisa mover
agir, trabalhar, sacrificar para subir esse monte e lá de cima a gente contemplar o sol. Novamente, nada se conquista sem esforço, nada na alma se conquista sem trabalho. Nos dedicamos tantas conquistas materiais? Cadê o nosso empenho para nos dedicar às conquistas espirituais? Como Jesus já dizia, cada um segundo as suas obras. Dediquemos a obra da nossa vida. Para a gente se dedicar a ela, precisamos fazer a nossa parte, nos esforçar. Porque caminho fácil nenhum discípulo teve na estrada de Jesus. E que assim seja. Bom, meus irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje. Belíssimas palavras de Emmanuel. Elas são inspiradas pelo capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Nós desejamos que essas palavras do querido benfeitor Emmanuel sobre o ensinamento de Jesus possam tocar a nossa alma, frutificar ensinamentos, inspiração e boa vontade em nosso coração. Trabalho, esforço, sacrifício, perseverança é necessário na vida para conquistar as virtudes eternas da alma. Essa nossa mensagem de hoje, ela também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, nós desejamos um dia de muita paz, de muita harmonia para todos nós. Nos encontramos aqui amanhã com a bênção de Deus. Que assim seja.